esse relato bíblico. Fala ali do jovem rico, Lucas 18. Mas tem algo que me chamou a atenção. E eu vou agora compartilhar contigo. Que diz assim: e perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Acho que isso é uma pergunta que todo ser humano tem, né? Que devo fazer para ser salvo? Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. Coisa difícil nos dias de hoje. Bom, primeiro aqui já quebra uma coisa. Fulano é bom, tem direito à salvação. Jesus já disse que bom só é Deus. Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Olha isso, hein? Isso quebra com toda a base religiosa. Duro isso, hein? Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Coisa séria. Gente que está firmado na sua bondade para entrar no céu, está difícil com essa palavra de Jesus. Mas não é isso que eu quero falar. Continuando. Então Jesus fala: você quer entrar no reino dos céus? Está simples. Você sabe os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Qual é esse testemunho? Esse é o caminho. Os mandamentos, vai pelos mandamentos, cumpre eles. E disse ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o entre os pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue. Aqui você vê que Jesus está falando mais sobre salvação. Ele está dizendo: olha, ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte entre os pobres, e terás um tesouro no céu. Então já está prometendo algo que seria, eu creio aqui, o galardão, né? Que era de seguir Jesus. Abre mão de tudo que você tem, vem e me segue. Aí quando ele diz isso, o que acontece? Você já conhece aqui tudo. E ele ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. Opa, que isso? Abre mão de tudo que tem. É engraçado, né? Quando a gente olha o chamado de Jesus chamando os discípulos, que eles tinham passado uma noite inteira, no caso de Pedro, João, Tiago, que eram pescadores, tentando pescar, não conseguiram. E quando Jesus manda eles voltar ao mar e eles conseguem uma grande pescaria, e Pedro fica até temeroso e diz assim: Senhor, eu sou pecador, afasta de mim, vai embora, eu não sou digno de estar diante de ti. Aí Jesus diz assim: fala o seguinte, larga tudo e sai também, e vem e segue. A partir de hoje você vai ser pescador de homens. Você não vai mais pescar. O cara tinha acabado de feito talvez a melhor pescaria dele. Jesus estava dizendo: lá deste lado, agora você vem comigo. Porque era para ser um discípulo dele agora. Talvez seria lá na frente. Jesus escolheu 12 que ele chamou de apóstolos. Entre os 12 tinha quem? Judas. Judas morreu.
porque era o traidor. No livro de Atos, você vê os discípulos se reunindo, procurando alguém que esteve ali sempre com eles, para assumir o lugar do Judas, porque tinha que ficar os 12, tinha que fechar com 12 a conta, porque o próprio Jesus prometeu que haveria no céu 12 tronos, em que os 12 apóstolos sentarão para julgar as 12 tribos de Israel. Esse homem poderia ter sido um dos discípulos, porque o chamado foi para isso: vende tudo que tem e me segue. Está bem aqui, e tu vai ter um tesouros no céu. De repente ele poderia, se ele tivesse aceitado, ele poderia ter sido o 12º apóstolo, quando Judas já não era mais, morreu, traiu, né? Mas ele perdeu esse tesouro. Por quê? Por uma razão simples: ele tinha dinheiro, ele tinha muita riqueza, que Jesus colocou algo para ele que é meio difícil, porque é fácil nós julgarmos esse jovem, porque ele recusou a proposta de Jesus. Mas se eu ou você estivesse lá, será que a gente teria aceitado a proposta de Jesus? Se a gente estivesse no lugar deles, talvez por menos, ele disse que ele tinha muitas riquezas, por menos a pessoa recusaria, não precisaria nem ter muito. Aí ele continua dizendo assim, alguém pode chegar e dizer assim: não, mas espera aí, mas se eu estivesse diante de Jesus, ele falasse, era Jesus. Meu irmão, naqueles dias, Jesus não estava aqui como ser celestial, ele estava aqui como um homem. Quem olhava para ele via um homem como eu e você. Não via um ser celestial, via um homem, que até na visão de quem conhecia Maria, conhecia o José, dizia: esse é o filho de Maria, é o filho de José, está no nosso, como eles disseram, está no nosso meio. As irmãs dele, os irmãos, a gente conhece a família dele. Ninguém estava vendo Jesus. Esse homem mesmo, ele não viu Jesus como Cristo, Filho de Deus, ele viu como um mestre, um bom mestre. Por isso que Jesus chegou, deu uma cortada, não abou. Só um Deus. Continuando aqui, versículo 24: e vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Quando Jesus falou isso, os discípulos estavam ali, ouviram isso e fizeram a pergunta, assim, e os que ouviram isto disseram: logo, quem pode salvar-se? Irmão, essa pergunta até hoje que eles fizeram, os que estavam ali próximo, ela até hoje ela é feita. Quando o homem olha para outro e olha para o que a Bíblia fala de renúncia, essa pergunta vem: quem pode se salvar? Às vezes você olhando para você mesmo, você olha: poxa, tenho tantas falhas, a não ser que você seja um convencido que você é perfeito. Mas se eu olho para mim, eu vou dizer assim: será que eu posso me salvar? E se for olhando para outra pessoa, você conviver com uma pessoa todos os dias e vendo as falhas dela, vendo muitas às vezes ela agindo
errado, você vai dizer assim: será que pode salvar? Como será? A gente olha os homens. Eu não vou nem colocar olhando para nós mesmos, que nós somos muito tolerantes com os nossos erros. Mas se a gente olhar para as pessoas que estão ao nosso redor, e as pessoas até de Deus, e principalmente aqueles que estão à frente de coisas grandes, aí você vai fazer essa pergunta dos discípulos: quem poderá salvar então? Quando você olha a perfeição da palavra, o que a palavra pede, e olha para as atitudes dos homens, você vai perguntar: quem pode salvar? Se você olhar para as suas atitudes, que muitas das vezes estão totalmente contrárias àquilo que é a Bíblia Sagrada, volta a dizer, a não ser que você seja um convencido que está certo em tudo, você vai dizer: será que eu posso? E a resposta, na verdade, é: ninguém pode se salvar. Essa que é a resposta. Ninguém pode se salvar. Então eles perguntaram isso: quem pode salvar-se? Ninguém pode salvar-se. Ele disse: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Resposta de Jesus: o homem não pode salvar-se, mas Deus pode salvá-lo. Para o homem é impossível salvar-se, para Deus não. Isso aqui, agora eu quero trazer essa palavra para tudo da nossa vida. Qualquer dificuldade que nós enfrentarmos, diante de qualquer dificuldade, qualquer barreira que nós tivermos, que nós falar: poxa, eu não sei o que fazer, eu não sei como resolver, eu não tenho o que fazer. Que você olhar e diz: não, isso é impossível, eu não queria resolver, eu não queria estar nessa situação. Você tem que lembrar que tem um Deus que pode todas as coisas, que tem um Deus que pode resolver aquilo que é impossível, porque para Ele todas as coisas são possíveis. Jesus disse: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. De repente nos deparamos numa situação, em algum momento da vida, diante de algo que é impossível para nós resolver. É impossível nós cuidarmos daquilo, mudarmos aquela situação. E nessa hora nós temos que lembrar: aquelas coisas que são impossíveis a mim, ou a qualquer homem, a qualquer ser humano, é possível a Deus. E sabendo disso, o que é que eu vou fazer? Eu vou buscar a Deus, eu vou invocar a Deus, eu vou clamar a Ele, eu vou buscar o socorro. Por isso que a palavra de Deus lá em Filipenses capítulo 4 diz que nós não devemos andar inquietos por coisa alguma, antes nossas petições elas sejam conhecidas diante de Deus em oração, em súplica, em ação de graças. Porque vai ter momentos na vida, vai ter coisas que nós vamos estar diante de situações ou de coisas que para nós é impossível, mas temos sempre que lembrar: aquilo que é impossível para mim, aquilo que é impossível para qualquer homem, é possível para Deus. Que foi isso? É impossível para o homem salvar-se ele mesmo, mas é possível para Deus. Jesus disse que era impossível o rico, pelo apego que ele está na sua riqueza, se salvar. Era impossível. E a pergunta vem em seguida: então, quem se salva então? Quem poderá? Isso é impossível para os homens, mas o que é impossível para os homens é possível a Deus. Então é impossível o rico ser salvo, porque mesmo que ele não abra mão das suas riquezas, mesmo que ele esteja tão apegado,
Mas Deus preparou salvação para o pobre e para o rico. Deus preparou salvação para o ser humano. E se você continuar lendo, Jesus vai falando algumas coisas e depois ele fala, lógico, é uma mudança de assunto, mas isso não está aqui à toa. No versículo 31 diz assim: e tomando consigo os 12, disse-lhes: eis que subiremos a Jerusalém, e se cumprirá do Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito. Pois há de ser entregue aos gentios, e escarnecido, injuriado e cuspido, e havendo açoitado, matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Aqui está a possibilidade de salvação. Aqui está. Não veio dos homens, veio do próprio Deus. Jesus sendo morto, Jesus sendo sacrificado pelo pecado da humanidade, trazendo a todos o direito de salvação, desde que dê atenção a isso e creia nisso aqui. Então é impossível o homem, pela sua própria capacidade, ele ser salvo. É impossível. Mas pelo que Jesus fez, é possível o homem ser salvo, seja rico ou pobre, desde que ele creia nisso aqui, naquilo que Jesus fez por ele na cruz do Calvário. Essa é a salvação da humanidade, essa é a salvação do homem. Não o que o homem fez, mas o que Deus fez por ele. O que Deus fez, como diz a própria, pegou o seu único filho, Jesus Cristo, e sacrificou. Como no passado as pessoas pecavam e pegavam um boi, um animal, e sacrificavam no lugar do pecador, para que o pecador fosse perdoado, para que o pecador não morresse pelo seu pecado. Aí sacrificava o animal. Aí Deus pegou e sacrificou o próprio filho, para que hoje pobres, ricos, pretos, brancos, pessoas de todas as tribos, de todas as nações, de todas as línguas, tenham direito à salvação. E essa salvação está nos simples atos, Jesus morrendo na cruz por nós. Agora, nós só precisamos crer, assumir essa salvação e andar na obediência dos mandamentos dele. Amém, Jesus? Ele disse: cumpre os mandamentos. A salvação ele trouxe. Ele viu que o homem não ia desapegar do que ele tem para viver a salvação por ele mesmo. Então ele disse: então eu preciso me desapegar do que eu tenho. O que foi que Jesus deu em troca da nossa salvação? A própria vida dele. O que foi que Deus deu em troca da nossa salvação? O seu único filho, Jesus Cristo. Ele sacrificou. Ele sabia que o homem não seria capaz de abrir mão de riquezas, de coisas materiais, para ser salvo. Ele não seria. Aí Deus disse: mas eu vou abrir mão da vida do meu filho, sacrificar ele na cruz. Jesus abriu mão da sua própria vida para nos salvar. Então a salvação está aqui. Pode o rico se salvar, entrar no reino de Deus? Pode. Pode o pobre? Pode. Desde que entenda que a salvação está em Cristo e se entregue pela fé a essa salvação e obedeça os mandamentos. Porque também não basta crer, tem que também andar na obediência dos mandamentos. Salvação para Amém, Jesus? Essa era a mensagem curta, mas que eu queria deixar para você hoje, que foi o que me chamou a atenção.